Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, mais um episódio direto da Gramado Summit, dessa vez um episódio do Minha Jornada, e hoje a gente tem aqui uma convidada mais do que especial e a gente já vai revelar quem é, mas primeiro quero dar boas-vindas aqui para as minhas duas parceiras de bancada, a Laura e a Dani. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Cris, pelo convite. A Laura passou no teste, então. Passou. Passei no teste, agora já. A Laura gravou um episódio anterior e agora ela estava no de teste, agora ela vai ficar. Agora já estão me chamando para os podcasts. Ela está no estágio probatório. Só que é um teste meio radical, né? Porque ela nunca sabe quando ela pode participar. É tipo, Laura, vamos agora. 10 minutos ainda. Meu Deus, não. Então vamos se aprontar. Mas tá bem legal, assim. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade. Vamos lá, então. Dani, conta pro pessoal quem está aqui conosco hoje. Bom, pessoal, se preparem, que essa presença é bombástica. Olha, a gente está muito chique. A gente está muito chique, Cris. Olha, eu não sei como a gente conseguiu. Temos aqui ninguém mais, ninguém menos que a Carol Pfeiffer. Olá! Obrigada aí pelo convite, uma honra estar com vocês. Carol, a gente costuma começar a Minha Jornada com um momento assim que é meu, no sentido de que é minha realização quanto jornalista, que é uma pergunta Marília Gabriela. Uau! Não é uma cor, nenhum número, mas quem é a Carol pela Carol? Nossa, que profundo! Pesado. Profundo. Uma vez por mês eu me realizo fazendo essa pergunta. Acho que a Carol é uma pessoa apaixonada pela vida, né? Eu adoro o prazer de viver e eu sou uma pessoa que sou muito grata a esse presente maravilhoso que a gente ganhou, que chama vida, e que sempre me empenho em ser feliz. Acho que sou de Porto Feliz, né? Então eu tenho a obrigação de ser feliz. E como tu descobriu que queria empreender? Foi na infância já? Porque quando a gente entrevista empreendedores para essa série, muitos começam contando que vendiam brinquedos, coisas desde criança, assim. Cara, como é que foi pra ti? Eu acho que é bem real, né? Que assim, dependendo da faixa etária, acho que agora a gente tá criando uma geração que não pode fazer nada, não pode trabalhar, não sei o quê, não. E quando a gente era criança, né, eu tô com 35 agora, era muito normal, assim, você brincar de trabalhar, na verdade. Você não trabalhava porque você precisava pagar as contas da casa, né? Tipo, óbvio que teve muitos que sim, mas não era o meu caso, né? Meus pais casaram muito cedo, não tinham muita grana, mas não iam colocar a gente pra trabalhar, pra pagar as contas da casa. Então, mas a gente gostava de brincar de trabalhar. Então, sim, também, né? Tipo, putz, tinha 8 anos de idade, tive uma horta de alface, e daí depois vendia geladinho, né? Então lotava o freezer, lotou meu freezer, comecei a lotar o freezer do vizinho, e daí vendia pra rua inteira. Comprava literalmente no atacado e vendia no varejo, né? Tipo assim, aquele negócio de compra caixa de esticadinho. Vocês lembram de esticadinho? Sim. Esticadinho ainda existe, né? Fiquei feliz com isso. Maravilhoso. Então, esticadinho, vendia, comprava caixa e vendia, né? Montava lojinha e tudo mais. Então, acho que assim, a gente brincava muito com isso, né? E desde pequena, assim, eu queria, de alguma forma, ter uma empresa. A gente falava muito empresária, ninguém falava a palavra empreender, né? Sim. Ninguém usava empreendedorismo. A gente usava muito, o que você vai ser quando crescer? Vai ser empresária. Colocava o salto da minha mãe, não sei o quê e tal. E você brinca de imitar, né? Você tem aquela coisa de admirar. Como eu falei, meus pais se casaram muito cedo, então minha mãe tinha 17 anos, meu pai 20. E daí, minha irmã nasceu quando a minha mãe, eu sou caçula, né? E a minha mãe tinha 19. Aí ela tinha muito bom gosto, mas não tinha grana. Então ela começou pegando os retalhos da minha avó tinha confecção de adulto, e ela começou a fazer roupa pra minha irmã. E daí as amigas começaram a gostar. E daí ela começou a vender pras amigas, depois montou loja, montou confecção. Quando eu nasci, minha mãe já estava trabalhando. Sim. Né? Então eu cresci no meio dos tecidos, cresci no meio dessa questão e vi sempre ela assim. Ela trabalhava e dava muito foco para isso. A gente estudou, né? Não estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, mas a minha mãe sempre deixou muito claro, ó, você não vai ter aquela bolsa da moda, o tênis da moda, mas educação. Sim. Prioridade era educação, era conhecimento. Você vai ter que estudar, não sei o quê, você tem que ir bem na escola, não sei o quê, pá. Então era sempre uma pressão em relação a isso. Mas eu acabei crescendo, vendo meus pais fazerem isso e conquistando coisas. Então, tipo, minha mãe, sei lá, ela queria uma piscina em casa. Cara, minha cidade interior, 50 mil habitantes. Era o máximo, né? Sim. Tipo, e ela sempre quis, não sei o quê, ela ralava, comprou a piscina. Vamos, tipo, putz, ela quer fazer uma viagem. Ralava junto com meu pai e viajaram. Né? Então não levava a gente junto no começo. Levava a família toda. Mas a gente ficava na casa da avó. A casa da avó é uma delícia. Engordava 10 quilos, coisa do tipo, né? Vó, né? Você sempre acha que você comeu pouco. E daí era bolo no café da manhã, da tarde tinha outro, no dia da tarde tinha outro. Sempre essa farra. Então sempre é uma farra, né?
Então foi muito legal que eu, assim, naturalmente comecei a empreender dentro de casa, assim, brincando. É importante também de falar que eu acho que, assim, empreendedorismo também não é sair montando empresa. Você pode empreender dentro do CNPJ do outro, essa coisa mais inteligente que você pode fazer, inclusive. Só que eu coloquei no meu radar que eu ia fazer alguma coisa ligada à moda. Porque como minha mãe tinha moda infantil e a minha avó de adulto, eu queria ter uma moda teens. Que eu acho que até hoje tem um gap no mercado. Que é quando você tá saindo, assim, da criança, mas você ainda não é adolescente. Então você não vai usar um decote, por exemplo, uma bata e tal. Sim. Mas você também não quer aquela roupa que parece criança. Sim. Né? E daí, putz, eu tinha essa meta de montar essa empresa. Mas eu queria a empresa, não queria ser estilista. Aí eu falei, cara, o que eu preciso estudar? Se eu for fazer primeiro moda, depois eu não vou passar no vestibular de ADM, né, de administração de empresas. Eu fui fazer primeiro administração de empresas para depois fazer faculdade de moda. Só que daí no primeiro ano de faculdade conheci a Bolsa de Valores. Falei, isso daqui é mais fácil do que moda. E brincadeiras assim. Brincadeiras à parte, é o único mercado que eu conheço meritocrático. No primeiro momento eu também achei que era um bicho de 7 cabeças, que era complicado, porque todo mundo adora falar economês, financeis, e no final do dia você não entende nada. Sim. E daí eu comecei a ver que era mais simples, que era comprar barato e vender caro. Me identifiquei com esse mercado e vi que era meritocrático. Pô, a gente não conhece outro mercado que é meritocracia, né? Ou seja, só depende de você. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. E daí que eu fui estudar e fui crescendo. Eu e meu irmão, né? Meu irmão que me apresentou esse mercado. E daí, de lá pra cá, são 18 anos, né? E é muito curioso que eu vi essa transição, assim. Tô parecendo uma velha, mas eu vi essa transição de pensamento, assim. De empresário para empreendedor, né? E que antigamente era muito aquele negócio do chefe, do funcionário. Você nem podia contar muito que você estava ganhando dinheiro para o pessoal não pedir aumento, coisa do tipo, né? Sim. Aquele receio. E daí você mudou a palavra para colaborador. As pessoas começaram a entender mais sobre empreendedorismo. As pessoas começaram a entender que elas têm que estudar para empreender, que não dá para sair montando empresa ou tentando a sorte. E que você também é empreendedor dentro de um outro negócio, que você pode crescer, ser sócio, etc. Então, acho que assim, eu tenho uma história bem parecida, acho que com muitos grandes empreendedores, que é isso de ter começado cedo. E eu acho que daí, né, sou muito grata aos meus pais, que é essa educação, né, de permitir a gente brincar, desenvolver aquilo que você já tem uma facilidade. E então, essa brincadeira até era uma forma de educação financeira por parte dos pais. Né? Isso eu tive. Né, assim, poucas pessoas acho que tiveram educação financeira e eu tenho o privilégio de ter um pai que me deu um cofrinho quando eu era criança. Sim. E eu tenho até o cofrinho do meu irmão, ainda tenho, né, era do Mickey. E muito engraçado de dizer isso, porque meu pai nunca foi pra Disney, nunca gostou da Disney. E o nosso cofrinho era da Minnie e do Mickey, né, e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha também, e ela sempre teve cofrinho. Então assim, ó, você guarda o seu dinheirinho. Se você quer comprar alguma coisa, uma porcaria que você queira aí, você vai guardar dinheiro. E tudo que a gente fazia valia dinheiro. Então, cortar grama valia dinheiro, lavar louça valia dinheiro, e não sei o quê. E hoje tem muita discussão, se é certo, se é errado. Pra mim deu muito certo. Deu muito certo. Sempre tive muito valor a isso. Percebia que, toda vez que eu queria alguma coisa, eu podia conquistar, que dependia de mim. Então, acho que são mensagens que são passadas de uma forma sutil, que faz uma grande diferença. E eu tenho até hoje no meu escritório, meu avô já é falecido, mas o meu avô também era assim, né? O pai do meu pai. Ele tinha um livro caixa que ele anotava tudo. Ele tinha assim, comprei um porco, ele era fazendeiro, vendi um porco, emprestei o dinheiro, foi a fulano, e não sei o quê, ele anotava tudo. Então, ou seja, então já tinha essa relação de cuidado. Sim. Com o dinheiro. Então, você não pode gastar mais do que você tem. Então, são mensagens que você vai passando na infância que fazem uma bela de uma diferença. E que a gente ainda não sabe. Olha, estamos em 2023 e ainda estamos apanhando para falar disso. Exatamente. Sim. Né? E que ajuda a criar hábito também, né? Assim, até se tu vai numa loja hoje em dia de brinquedo, tem jogos de educação financeira. É isso aí. Que né, até então a gente aprendia muito nisso, nessa questão da família, assim, de precisar desse incentivo, né? E hoje em dia tu não precisa mais disso, porque o mercado tá entendendo também que é um momento disso, sabe? E assim, eu acho que, primeiro, né, a gente precisa encontrar maneiras mais fáceis de explicar, né, um assunto. A gente tem muito trauma em relação a dinheiro, são crenças limitantes que o brasileiro tem, que dinheiro é sujo, que ganha dinheiro tá fazendo alguma coisa errada, que eu preciso de muito, que eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então... E também tem muitos pais e pessoas, enfim, pessoas de várias idades que elas não tiveram essa educação financeira. Sim. Então como é que elas vão passar adiante? Exato. Que é o exemplo, né? O exemplo ele motiva e ele, né, o melhor educador é o exemplo.
né? Então, ou seja, se você quer que teu filho tenha educação, respeito pelos outros, ganhe dinheiro, cuide bem do dinheiro, você tem que dar o exemplo. Então, acho que começa por aí, né? E daí eu acho que tem várias maneiras, só que eu acho que a gente hoje tem várias formas de ensinar de uma forma mais leve. Então, assim, eu estou me formando agora no mestrado de Educação e Tecnologia, porque pessoas aprendem de jeitos diferentes. E daí eu comecei a estudar que, putz, se as pessoas têm trauma com matemática, com educação financeira, vamos fazer uma mais leve. Aí primeiro eu criei um game, que é o Trader's Life, que não precisa ensinar ninguém a jogar Mario, Sonic, né? Tipo, é intuitivo. Então você vai ganhando dinheiro, você troca o sofá, você troca a TV e etc. E daí agora a gente criou um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, que foi um investimento que eu fiz, Carol, pessoa física. E a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas do país. Então estou tendo reunião com as prefeituras, com os governadores, etc. Para a gente justamente popularizar esse assunto. E de uma forma leve. Daí você fala, por que você vai ensinar as crianças? Aí eu falei, e aí que tá o erro. Na verdade é o seguinte, a gente vai ensinar as crianças, só que todo mundo aqui já deve ter assistido Galinha Pintadinha. Então, ou seja, o desenho animado, você entra na vida da criança, não, você entra na vida da família. E de uma forma leve. Inclusive porque ninguém aqui deve ter, sei lá, entra lá na página de Shrek e fala assim, nossa, odeio seu sorriso. Não tem hater desenho animado. Sim. Nós, pobres mortais, seres humanos, temos. Eu posso fazer o melhor trabalho, vai ter gente que vai escrever lá, nossa, não gostei dessa roupa da Carol. Então, cara, é isso. Não, e desenho animado infantil, tu falou da Galinha Pintadinha, eu lembrei que uma vez eu tava cuidando da minha priminha. E como tu disse, ele funciona muito bem para adulto. E estávamos lá vendo a Galinha Pintadinha, né? Vemos todos os DVD. Aí chegou na parte do Alecrim Dourado, que é a musiquinha que é para deixar a criança mais calminha e tal. Resultado, eu dormi, minha mãe dormiu e a minha prima ficou acordada. Tu não é que o Alecrim Dourado funciona? Funciona bem, ó, tá vendo? Já fica aí a dica para pais de plantão que não estão conseguindo dormir. Alecrim Dourado. Eu vi um curso outro dia que era para encantar bebês, ensina a galera a botar rotina pro sono, né? Acho que assim, não tem coisa que tem melhor preço do que você pagar pra dormir, né? Assim, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais, quero dormir. E quando foi o primeiro negócio de verdade? Pô, lá no Horta de Alface, mas... Eu acho que assim, de verdade foi a Pfeiffer Investimentos, né? Que foi quando o primeiro ano de faculdade. Aí eu e meu irmão, a gente ficou sócio, montou um escritório para representar uma corretora, o que se fala muito hoje do escritório de agente autônomo, a gente fez isso lá atrás. Fomos um dos primeiros a tirar a certificação de agente autônomo. E daí a gente montou esse escritório e começou a ajudar os clientes a tomar decisões sobre investimentos. E daí, como já existia em Campinas, né? A gente começou em Campinas, eu fui fazer faculdade lá. A gente apresentou para o dono do escritório, na época, um projeto. E a gente ia mudar o gerente do escritório, né? Tipo, a gente falou, não, tipo, o cara não tá ensinando ninguém. Como que a gente vai ter mais clientes se as pessoas não entendem nada de bolsa? E daí a gente apresentou para o dono do escritório, que tinha 60 e poucos anos, eu 17, meu irmão 19. Sim. Aí ele falou, claro que não. Sim. Vai aprender mais um pouco, depois você volta. Aí eu falei, tipo, meu irmão até mais arrojado do que eu. Falou, não, então vamos montar em Sorocaba. Porque daí não é conflito, não tem concorrente, não sei o que, não. E fomos pra lá. Daí montamos um escritório, 50 metros quadrados. Metade era pra dar palestra, metade era pra gente trabalhar. Montava e desmontava todo dia que tinha palestra. Tinha cadeira, as cadeiras enfiadas no banheiro, né? E daí montava lá pra 10 pessoas. Cara, eu brinco que eu tô rouca de tanto falar, porque faz 18 anos que eu dou palestra. E daí todo final de semana eu dava curso pra ensinar as pessoas a investir. Por quê? Porque se as pessoas aprendessem a investir, elas duravam mais. Os meus clientes duravam mais. Então, ou seja, era isso. E o que a gente fala hoje na internet de marketing de conteúdo, eu fazia lá atrás. Eu dava uma palestra e ensinava as pessoas sobre bolsa. Ensinava como era uma corretora, o que é um ticker da bolsa, o que é um código, o que é uma empresa, o porquê que você ganha dinheiro com a bolsa, ensinava tudo. Aí no final eu distribuía os cadastros e se a pessoa entendesse e achasse que era bom ela investir, ela preenchia o cadastro e me devolvia. Então, ou seja, eu não convencia ninguém. A pessoa que se convencia, aquele famoso vender sem vender. E, cara, nessa época, imagina, a internet não era o que é hoje. Não tinha isso. Então, a gente tinha folder. A gente distribuía na porta de universidade, folder. Tipo, para as pessoas irem para palestra. Eu tinha uma assessoria de imprensa, então a gente fazia um monte de palestra de graça. Sim. Então, saiu uma notinha no jornal que tinha palestra e as pessoas ligavam para se cadastrar na palestra. E a gente pegava pegava a lista telefônica e ligava. Aí a gente, primeira coisa, contratou um estagiário pra ficar ligando pras pessoas pra convidar. Tomava não pra burro, né? Tipo assim, torto e direito. E daí,
e aí? Eu tô te ligando pra convidar, vai ter uma palestra, assim, de graça. Tentava lotar a palestra. E todo lugar que eu conseguia, eu fazia parceria e dava palestra. Tinha um café em Sorocaba, coitada das pessoas que trabalhavam lá, porque elas me escutaram acho que 50 mil vezes, assim, cara. Tipo, sabia dar palestra no meu lugar, gente. Se um dia a Carol não puder vir, a gente falo. vai A gente cobre ela. E daí dava palestra, então assim, a gente começou esse negócio e assim, eu acho que eu sou, de novo, também muito grata ao fato de ter conhecido isso muito nova. Sim. Porque eu acho que poucas pessoas com 17 anos conseguem ter uma clareza Sim. de alguma coisa que faz sentido pra elas, né? E assim, eu não sabia se ia dar certo ou não, eu abri mão de uma vaga na Unilever, né? Então, não sei nem se eu posso ficar falando da empresa, mas tipo assim, Pode. eu peguei e passei num processo seletivo da Unilever. Na faculdade eu tinha uma matéria para você passar em processo seletivo, te ensinava a ir bem no processo seletivo. E daí eu passei no processo seletivo e tive que abrir mão da... Não é que tive que abrir mão, na verdade já tinha intenção de abrir mão, eu só queria passar no processo. Aí liguei, pedi desculpas e tudo mais, falei, sempre tem uma lista de espera de gente para entrar. Falei, olha, eu não vou trabalhar com vocês porque na verdade eu quero empreender no mercado financeiro. E, cara, eu recebi um monte de gente falando assim, amigos meus da faculdade, falando, você tá louca? Sim. Não dá dinheiro, não. Eu ia perguntar exatamente isso. Quantas vezes te chamaram de doida? Quase todo dia. Continuam ainda. Então, assim, no Shark mais ainda, né? Porque eu invisto em umas coisas, assim, que eu acho um ótimo negócio, porque eu vejo a pessoa e eu acredito nela. Eu acho... Meus sócios do Shark, eles me surpreendem. Eles são muito melhores do que eu achei que eles são. Então, tipo, realmente, assim, tipo, depois que eu investi, eles vão me surpreendendo positivamente. São pessoas... Porque ali não tem muito tempo pra avaliar, né? Tipo, Sim, e muitas sim. vezes a pessoa tá nervosa, né? Tipo, não é... Você não consegue ver a essência, né? Tipo, ver os valores. Então, assim, tem muita coisa pra ser avaliada. E daí foi muito engraçado que quando eu entrei no Shark também, me chamaram de louca um monte de vezes. Pô, mas não sei o quê, nossa, Carol tá rasgando dinheiro, não sei o quê. O tempo todo. Então, assim, de lá pra cá, né, no mercado financeiro mais ainda, porque é um mercado extremamente masculino. Sim. Quando eu entrei... ia perguntar se tu enfrentou desafios por ser mulher. Principalmente por ter começado tão nova. Tão né? nova Porque também. mulher Exatamente. nova num mercado que é tão E é legal, né? A gente tá fazendo um tradicional. podcast só com mulheres aqui. Isso. Bem o Clube da Luzinha. Lá atrás eu montei o Clube da Luzinha, porque eu percebia que as mulheres ficavam meio constrangidas em ir numa palestra que tinha muitos homens e poucas mulheres, e levantar a mão e achar que a pergunta é boba e não sei o quê. E mal sabem elas que a pergunta que ela faz é igualzinha do homem, porque no final do dia ninguém sabe investir no Brasil. A gente tá falando de 3% da população. Hoje. Sim. Na minha época era menos de 0,5%. Gente, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. É vergonhoso. Enfim, e cresceu, mas é 3%. Nos Estados Unidos a gente tá falando de 56%. Isso, é bizarra a diferença. Então, ó a diferença. Então, quando eu comecei, 5% dos investidores eram mulheres. Então, eu comecei fazendo esses clubes, esses grupos, para incentivar mais mulheres e elas ficarem mais ali, né, tipo, com vontade e, assim, mais familiarizadas, né, tipo, num ambiente mais tranquilo para elas. E daí foi muito interessante que, quando eu entrei e tinha poucas mulheres, tem vantagens e desvantagens, sempre. Eu acho que, assim, falar de preconceito, vamos lá, a palavra é preconceito. Então, ou seja, a pessoa não te conhece, ela obviamente vai te julgar. Então, ou seja, e ainda, né, tinha acabado de... Tipo, tava no comecinho da faculdade, de ADM, você começa a usar social, e eu parecia uma Barbie. Eu usava terninho rosa, sainha rosa, com uma cara de 18 anos. A pessoa chegava no escritório, tipo, você que vai me ensinar sobre bolsa, tipo assim, tá doida? Sim, você não. Você que vai me falar de investimentos, né? Então, ou seja, tinha um pouco de preconceito num primeiro momento. Mas depois que você abre a boca, você mostra que você tem conhecimento que você está falando e que o que você não tem, você fala que você não tem, mas você vai pesquisar, você fala, olha, isso eu não sei, mas eu vou perguntar e eu te volto. Sim. Então não é seu papel saber todas as respostas, ainda mais quando você é um agente autônomo, na verdade você não toma decisão pelo cliente. Sim. Você apresenta as alternativas, você mostra e você tira dúvida. Você faz um atendimento, na verdade. Então, é muito importante que a gente consiga lidar bem com essa situação. E tinha algumas vantagens. Primeiro, um ambiente que eu ia que só tinha homem e só tinha eu de mulher, todo mundo sabia meu nome. Sim. Então, assim, eu não sabia o nome de todo É mundo. verdade. Mas eles sabiam todos os nomes. Então você logo se destacava. Quando tinha um preconceito, é bom porque... Não tô falando que é bom sofrer preconceito, mas é bom quando a pessoa não tem expectativa em você.
Aí fica fácil de você superar a expectativa. Sim. O problema é quando a pessoa tem muita expectativa em você. E assim, ao longo da minha jornada, agora tem muita gente com muita expectativa, né? Pô, a Carol é Shark, é presidente de uma empresa de capital aberto, não sei o quê, né? Sim, a régua vai ficando cada vez mais alta. Aí você tem que ficar superando a expectativa. É horrível isso, entendeu? Você bota uma faca nas costas que não precisa. E a mulher faz isso inconsciente. Sim, porque ela muito. entra no mercado de trabalho, ela acha que ela tem que ser a melhor, que ela tem que isso, tem que ter aquilo. Calma, você não tem que nada. Você tem que ser feliz. E não coloca, assim, uma cobrança onde não existe ou não estão te cobrando. E no caso da bolsa, o que eu mais gosto é que ninguém liga da sua mulher. Por quê? Eles gostam da última linha, gente. O mercado financeiro é o capitalismo puro. Você dá lucro, nossa, eu te amo. Você não dá, tchau. Não importa se é homem, mulher, se é bonita, feio, se você tem um sobrenome bonito ou feio, se você veio de uma família rica ou pobre, ninguém tá nem aí. O que importa é, de fato, o resultado que você traz. Então, eu acho que isso até que foi um dos motivos que mais me conectou com esse mercado. E eu incentivo toda a mulherada a fazer parte. Então, cara, ninguém tá te julgando. Sim, você não precisa botar salto, ficar maquiada, não sei o que, nanana. Pô, hoje, gravando um monte de vídeo, eu preciso estar muito maquiada. Então, assim, brinco da minha massa corrida, né? Mas assim, eu gosto, Mas você né? tem liberdade pra querer ou não. Mas eu gosto de me vestir bem, né? Eu ia fazer moda, então eu gosto de me vestir bem, eu gosto de maquiagem, eu gosto de... Mas assim, cara, hoje tem várias soluções. E assim, eu acho que a gente tem que encontrar coisas que a gente se identifica e que a gente acredita. Se eu não acreditasse no poder do mercado financeiro de transformação da vida do outro, eu acho que eu não ia me dedicar tanto. E não ia passar os perrengues que eu passei. Eu vou falar que eu fui bem tratado em todos os lugares? Não. Só que sabe qual é a graça da independência financeira? É você escolher. Exato. Se eu falar assim, cara, sei lá, se de repente esse papo aqui fica ruim, tipo, vocês começam a me maltratar aqui, pô, eu posso levantar e posso ir embora. Não sou obrigado a ficar. Né? Ninguém paga minhas contas. Então, ou seja, essa é a graça da independência financeira. Você escolher. Então, muitas vezes até eu escuto, eu não tô sendo reconhecido pelo meu chefe, ou eu não tô num ambiente onde as pessoas me respeitam. Muda. Mas eu não posso. Então, fica até você poder. Mas já tem um plano pra você sair. Sim. Eu acho que assim, hoje você sofrer, pô, não tem mais lógica, né? Eu acho que assim, tua vida é tua responsabilidade. Exatamente. O que você vai fazer pra mudar isso? Não tô falando que você, muitas vezes, não nasceu, né, tipo, num ambiente que não é agradável ou com pessoas, mas você pode mudar essa realidade. Sim. Porque, de novo, você ganhou esse presente. Usa ele com dedicação. Usa ele com muito amor. Exatamente. Isso é super profundo, né? Porque né, eu fui não faz muito tempo uma palestra sobre empreendedorismo feminino e etc. E um dos pontos que comentaram é que as mulheres que sofrem violência doméstica, o principal motivo delas não largarem os parceiros é a falta de independência financeira. Hoje 37% dos relacionamentos abusivos ainda continuam porque a mulher tem medo de lidar com o dinheiro, nem é falta, tá? Isso. Medo. É pior, é muito Tipo assim, eu conheço grandes empresárias, empreendedoras, que ela não tem a senha do cartão, cara. Ela não tem a senha do banco. Tipo, ela colocou full ali no marido, não sei o quê. E assim, gente, eu acho que você não pode ser refém de nada. Mas eu amo e ele me ama. Tá tudo certo. Mas amor não é sobre confiar cegamente em ninguém. Pelo contrário, amor é sobre compartilhar. Eu gosto muito do livro, eu acho que o melhor livro do Gustavo Cerbasi é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É uma troca. Eu entendo, você entende e vamos lá. Eu tenho minhas necessidades, você tem as suas. Sim, mas e a ninguém gente troca. depende, né? Exato, porque você depender do outro já começa um relacionamento tipo horrível e que também bota uma pressão no outro que ele não quer ter. Quem que quer ser responsável por alguém? Você fala assim, você, tipo assim, até seu filho tem um momento que você não vai ser mais responsável por ele. Então, ou seja, a gente não pode pegar e criar isso. E é papel da mulher. Porque se ela começa a lidar bem com o dinheiro... Engraçado falar isso. Triste, mas engraçado. Eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram de um cara falando assim, Carol, culpa sua, minha mulher me largou. Ué? Como assim? Eu falei, nem te conheço. Nem conheço sua mulher. Aí ele falou assim, não, porque ela fez seu curso e daí ela começou a ganhar dinheiro e ela me largou. Eu falei, a culpa não é minha, é sua, né, amigo? Reconheça, querido. Vamos lembrar, porque se ela precisa ficar do teu lado por causa de dinheiro, puta, isso é muito ruim. Exatamente. Isso é muito ruim. Bem isso.
E, Carol, ao longo aqui da nossa conversa, tu falou diversas vezes na questão de educação, na questão de fazer esses cursos, palestras, de passar o teu conhecimento financeiro para as pessoas. Que momento que tu entendeu que tu estava influenciando outras pessoas? E daí também já complementar, porque o nosso tempo já está se esgotando, da tua experiência no Shark também. Show. Bom, vamos lá, mais 5 horas de podcast. Nossa, a gente fica aqui o resto da feira. Não, tá Pede uma brincando. pizza seguida. Bom, acho que primeiro, né, falando aqui sobre influência, e até muitas vezes a gente fala assim, putz, como que é influenciar tanta gente? Okay. Vamos lembrar que todo mundo aqui é influenciador, tá? Porque nós influenciamos dentro de casa, influenciamos nossos amigos, influenciamos, né, as pessoas que trabalham com a gente influencia, né? Então você tem contato com outras pessoas, então seja uma influência do bem. Pense na mensagem que você está passando, porque a gente vive em sociedade. É como um grande quebra-cabeças onde as pessoas se encaixam. Né? Eu acredito muito que cada um de nós tem uma missão aqui e tem um papel. Toda vida é importante. Eu não acredito, não, mas tipo, a minha vida, ninguém liga. Não, a sua vida é importante. Você existe por algum motivo. Então eu acredito muito nisso. E daí eu fui tomando consciência disso conforme eu fui recebendo depoimentos das pessoas. E assim, é uma responsabilidade muito grande porque não porque você tem que viver uma vida que o outro espera, mas porque você, de fato, tem que tomar mais cuidado com até a tua opinião. Porque muitas vezes quando você não tem certeza, fique quieto. Eu falo isso direto. Gente, você tem conhecimento sobre aquilo? Não tem, então não fale. Esse é um recado maravilhoso da Carol para a internet. É verdade. É verdade. Porque assim, olha, eu apoio todo mundo que tem audiência e tudo mais, que fala sobre finanças. Mas tem uma influenciadora que fala um monte de abobrinha, que tá deseducando. E ela tem um baita de um poder. Ela tem uma baita de uma audiência. E ela tava falando de um negócio que ela não domina. E ela falou um monte de abobrinha. E isso é ruim para todo o país. Você está deseducando as pessoas. E as pessoas que estão... a vida das pessoas. E as pessoas que estão seguindo seu conteúdo, elas não sabem o que é verdade e o que não é. Elas estão acreditando em você, elas estão acreditando que você está falando a verdade. Então tenha muita responsabilidade em relação a isso, né? Então a rede social não é uma brincadeira, a gente tem que ter essa clareza de propósito e etc. Significa que, eu tenho que viver a vida do outro, não sei o que. Não, acho que também, de novo, você não tem que colocar uma faca nas suas costas. Mas fale dos assuntos que você domina. Então é engraçado que eu recebo de tudo, assim, né? E daí pessoas que mudaram a vida, que começaram a ganhar dinheiro por causa de mim, isso é maravilhoso de escutar. Né? Pessoas, por exemplo, dos meus alunos, que, o cara que trabalhava no açougue, ganhava R$1.500, e daí ele ganhou isso no dia. Sim. A pessoa resgatou a autoconfiança, não é só sobre dinheiro, autoconfiança. A outra, que era auxiliar de lavanderia, ganhava R$40 no dia, ganhou R$300 em 1 hora operando na bolsa. Ela resgatou aquele sentimento de eu posso, eu consigo, eu vou fazer da minha vida melhor. E é engraçado que eu recebi uma vez uma pessoa falando assim, algumas pessoas já escreveram isso pra mim, Carol, eu emagreci por causa de você. Eu não falo sobre dieta, eu não sou personal, eu não me meto nesse assunto. Não, mas é porque você treina todo dia, come direito, não sei o que, eu achei importante cuidar de mim. E comecei a cuidar de mim, foi lindo. Então, ou seja, mas eu não vou começar a postar dieta na internet, gente, eu não sou nutróloga, eu não sou formada. Então, ou seja, só cuidado com o que você vai falar. Então, assim, qual é a mensagem que você vai passar, ou como você vai usar o poder dessa influência para o bem, né? Para que você realmente passe a mensagem certa. E daí, falando um pouco de Shark, né? Para mim foi uma grata surpresa o convite. Apesar que antes do Shark vir pro Brasil, algumas pessoas já falavam, nossa, você tem jeito para ser Shark, você deveria ser Shark, não sei o que. Eu era uma piveta, tinha 20 e poucos anos. Obrigado, né? Ficava lisonjeada, mas não vão me convidar. A Shark foi pro Brasil, ninguém sabia quem eu era. E é muito bom quando você ganha dinheiro e você é anônima, porque ninguém te atormenta a vida. Mas aí eu comecei a palestrar muito, não sei o quê, e começaram a me falar, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark. Até que a Fabi Saad, que é do Mulheres Positivas, me entrevistou e falou, nossa, tem perfil para estar no Shark, vou te indicar lá. Porque ela fazia uma lista, indicava várias mulheres que poderiam estar ali no Shark. Tá bom, marcaram uma reunião, eu agradeci ela. Não dei muita, né, não achei que dava alguma coisa. Mas marcaram essa reunião e daí eu tive a reunião com eles, foi no meio da pandemia. Não sabia se eu ia entrar ou não ia, quando ia começar a gravação. De março até setembro eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu não sabia se era convidada, que é uma cadeira ali de convidados, se eu era meia cadeira ou se era uma cadeira inteira. E daí, pra minha surpresa, eu fui convidada pra uma cadeira inteira. Cara, e assim, no primeiro, né, e é uma decisão importante, porque primeiro, eu vou ser sócio daquelas pessoas.
Aí eu fui entender o que aquelas pessoas queriam de mim. O que você está esperando de um Shark? E por que você gostaria de ter um Shark? E daí eu fui entendendo, né, o ônus e o bônus disso. E daí, quais são os maiores erros que as pessoas cometem? E daí montei uma aceleradora e montei um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Porque se a gente for contratar junto, por exemplo, um contador, um marketing, uma assessoria de imprensa, vai custar menos se for um grupo. Então eu criei um grupo onde todos eles estão no mesmo grupo e eles se ajudam, eles se mentoram, eles têm meu WhatsApp. E montei uma baita de uma estrutura para poder colaborar com esse sistema para eles poderem evoluir. Então, assim, porque eu escutava muito, 10 ou 20% vai dar certo. E toda vez que eu tenho reunião com eles, eu falo assim, aqui todo mundo vai dar certo. São pessoas, todo mundo vai dar certo. A gente vai pivotar o negócio até dar certo. Então, assim, já foram mais de 40 investidas, tenho sócios incríveis de todos os assuntos que você possa imaginar, mas eles têm uma coisa em comum. Eles são apaixonados pelo que eles fazem. Eles transformam outras vidas. E eles têm propriedade no assunto. Porque eles não são refém de contratação. Eles sabem sobre aquele assunto. Pode ser que eles não dominem todas as áreas da gestão de um negócio. Mas eles sabem do que eles estão entregando de produto ou de serviço. E esse é o mais importante. Você está entregando qualidade? Aprender a vender a gente aprende. Aprender a comunicar a gente aprende. Agora, fazer produto bom, essa é a diferença. O que você entrega no final do dia, para o seu cliente, para o seu colaborador, para o seu fornecedor, porque é um grande ecossistema que você vai montando. E daí estou muito feliz, participei de 3 temporadas, recomendo todo mundo aí assistir. Eu assisto sempre. Que bom. E vou gravar agora, acho que gostaram de mim lá, vou gravar agora a 8ª temporada do Shark Tank Brasil. E eu gostei tanto do Shark, que eu vi a necessidade de licenciar o Shark School. É a primeira escola de negócios com a bandeira Shark. Então, montei um MBA para as pessoas poderem aprender a ser business leader, um líder de negócios. Porque eu escuto muitas pessoas falando assim, eu sou do marketing. Não. Você é da empresa. Você está no marketing. Você tem que saber o que o financeiro está fazendo. Você tem que saber como é a gestão de pessoas, como é o inside sales. Ou seja, você tem que entender como funciona a empresa, colaborar com a empresa. Então a gente criou esse treinamento justamente para ajudar as pessoas com toda a experiência que eu estou vivendo no Shark, com todos os erros e os acertos de vários empreendedores que eu tenho contato o tempo todo e como a gente pode fazer para acelerar negócios. E é incrível que o Shark, o que eu mais gosto nele, que não é muito startup, é muito mais PME, pequenas e médias empresas. E que é quem mantém esse país, gente. A gente fala muito de startup, mas startup é nem 5%. Está falando 95% é PME. É o pequeno e médio empreendedor que contrata, que gera emprego, que faz acontecer e que precisa ajuda para fazer aquele negócio ser perpétuo, para ele ser duradouro, para que o empreendedorismo no Brasil mude. Não seja mais por necessidade, e sim por oportunidade. Eu vou empreender no que dá dinheiro e não no que eu preciso pagar boleto. Porque senão, nada tem como se sustentar a longo prazo. Meninas, querem fazer alguma pergunta final? A gente tem que liberar a Carol. Eu, por mim, a gente prendia ela aqui. Por mim também, A gente podia ficar conversando. Vamos levar ela para Porto Alegre. Vamos. Vou com o maior prazer. Carol, então, muito obrigada pela tua participação. Foi uma aula, né, gurias? Foi ótimo. E super inspirador. Muito obrigada mesmo. A gente deixa aqui o espaço aberto para tu deixar teus recados finais. Para quem quer empreender, para quem já está empreendendo. Bom, vou deixar algumas dicas aqui básicas. A primeira delas, assim, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Gerar conteúdo de qualidade demanda tempo, energia, né? Então, ou seja, tem muitos desafios, né? Então, parabéns aí por dedicar um tempo de vocês para poder fazer com que mais pessoas possam aprender com grandes histórias também e que a gente possa, pelo menos, plantar uma sementinha, inspirar outras pessoas a acreditarem nelas, né? Então, parabéns aí para vocês, meninas. E, bom, primeiro de tudo, dizer que aprenda, né? Então, estude. O conhecimento te liberta. Então, o conhecimento, ele te liberta. Ele que vai fazer com que você, de fato, possa prosperar, possa crescer e etc. O Shark é um ótimo jeito de aprender. Se você assistir todos os episódios, você vai aprender muito sobre empreendedorismo. Inclusive, você vai aprender muito sobre perguntas. Tem um módulo. Às vezes a gente fica assim, assistindo lá em casa. Mas como é que ele não foi preparado para responder isso? Tem um fator emocional, claro, mas tem que ir preparado. Você está representando um monte de gente que queria estar ali. Então vá preparado. Sim. E as perguntas são sempre as mesmas, né? Porque a gente quer saber do negócio. Sim. Então, óbvio, a gente faz algumas perguntas ali sobre você. A gente quer também entender o quanto, né, você está aberto
a ser um sócio de alguém, ter humildade de escutar sim e não, né? Entender que muitas vezes você está errado. Então, ou seja, tudo isso a gente está avaliando ali. Mas o programa, ele também ensina muito sobre fazer as perguntas certas. Porque a gente tem pouco tempo para conversar com as pessoas. Então, assim, quais são as perguntas que de fato eu posso fazer? Depois eu pergunto sobre isso. Tipo, depois que a gente pegar e virar sócio, eu tenho tempo com você. Mas quais são as perguntas que eu tenho que fazer agora? Para que isso seja realmente produtivo e eu possa tomar uma decisão. E o segundo recado que eu queria dar, que eu acho que daí talvez é o mais importante, é lembre todos os dias que você ganhou esse presente maravilhoso que chama vida. Então, trate com muito amor e carinho para que no final você possa dizer: sou uma pessoa feliz. Que eu acho que é sobre isso. Então a gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre dinheiro, mas é só consequência do seu potencial bem aplicado, porque seu maior presente ainda chama vida. Carol, muito obrigada com essa frase mais do que inspiradora. A gente encerra o nosso episódio de hoje e até o próximo.